Estamos na lição 8, lição onde fala sobre o bom ânimo, né? Os discípulos de Cristo e o bom ânimo. Aonde a palavra de Deus vem nos orientando, nos ensinando, nos advertindo e trazendo um manual de como nós vamos vencer os momentos da adversidade. Se eu perguntasse aqui nessa manhã, quem está passando por alguma luta, né, nas nossas palavras mais, nossos clichês cristãos, né? Quem está passando por uma luta, quem está passando por um problema, com certeza a gente ia encontrar uma boa parte das nossas irmãs que está passando por uma dificuldade em especial, por uma luta em especial, que está precisando de uma resposta do Senhor, assim, urgente, né? Porque tem momentos na nossa vida que nós passamos por lutas tão pesadas, né? Tão duras, que a gente pensa, não vou dar conta. Quem aqui, né? Quem nunca, como diz o outro, né? Quem nunca passou por um problema, por uma luta, que achou que não ia dar conta? Se tem alguma corajosa aqui, levante a mão. Porque é muito difícil quando nós estamos passando aqueles problemas que você olha para um lado, para o outro, olha para trás, olha, meu Deus, não tem como. Mas quando a gente olha para o alto, aí tem como. Porque estudando essa lição, eu descobri que a melhor forma de nós vencermos as adversidades é a fé. Porque se nós tivermos fé, se nós tivermos confiança, mesmo quando tudo diz ao contrário, se o nosso coração conseguir a ter um pouquinho de fé, a gente consegue passar. E hoje, você que já passou por uma luta assim muito difícil, por um momento de adversidade muito difícil, quando você olha para trás, você fala, Senhor, como foi que eu cheguei até aqui? Né? E a gente vê, Pabline, que foi o Senhor. Que foi o Senhor que nos sustentou, foi o Senhor que nos levou no colo, foi o Senhor que nos levantou, foi o Senhor que colocou o brilho nos nossos olhos, foi o Senhor que colocou um sorriso em nossos lábios, porque sempre é, sempre foi e sempre será o Senhor. Então que nessa manhã a palavra de Deus venha de encontro à nossa alma e venha nos fazer lembrar, trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança e continuarmos acreditando que o Senhor é o Deus que faz todas as coisas que nós precisamos. Aqui na introdução da revista diz assim, o cristão deve manter o bom ânimo nos momentos difíceis da vida, pois sabe que as adversidades não são nada se comparadas à glória que há de ser nos revelada. Essa verdade nos faz desfrutar da paz que excede o entendimento humano, independentemente das circunstâncias. Ora, é muito fácil a gente ler, falar para as pessoas que estão passando por uma adversidade, que essa adversidade vai passar, a gente sabe que vai passar. E talvez algumas dessas adversidades não tenham o final que nós queríamos, que nós estamos pensando, que não vai acontecer da forma com que nós projetamos ou que nós esperávamos que acontecesse. Muitas das vezes, se não dizer a maioria delas, o final é diferente do que nós projetamos, do que nós estávamos esperando. Porque é uma adversidade. E na adversidade é o momento onde Deus nos forja. É o momento onde Deus nos leva para um lugar onde só eu e Ele, onde só você e Ele vai entender o que está acontecendo. E nós, enquanto seres humanos, nós temos dificuldade de passar pelas adversidades porque nós queremos entender por que Deus está deixando nós passarmos pelas dificuldades, sim ou não? Porque na nossa mente, a gente não quer passar por adversidades. Ninguém quer ficar doente, ninguém quer receber uma notícia ruim, ninguém quer passar por um problema financeiro porque é muito difícil, ninguém quer ficar mudando de casa em casa, ninguém quer ficar trocando de família, ninguém quer passar por adversidade. Mas a própria palavra, dita pela boca do nosso Jesus, disse que no mundo nós teríamos aflições, que nós tivéssemos bom ânimo. E esse bom ânimo que ele falou para os discípulos, ele diz para mim e para você, tende bom ânimo. Nessa manhã, se você está com algum problema difícil que você está enfrentando,
uma causa que você colocou diante do Senhor, com seus joelhos, com sua mente, com seus lábios. Continue crendo que Deus vai te dar bom ânimo. Deus vai te fortalecer, Deus vai te ajudar, Deus vai te sustentar e o Senhor trará a resposta final para a sua vida. Vai ser igual você quer? Não sei, mas vai ser como o Senhor quer, disso eu tenho certeza. E através da resposta, do final dessa luta, dessa tribulação que nós passarmos, a glória do Senhor será manifestada. Porque a palavra de Deus diz que o que nós passamos aqui, nós não imaginamos como será lá. E quando nós estamos na dor, nós falamos, Senhor, eu queria que tudo isso acabasse, para que eu desfrutasse da vitória dos céus. Não desanime, essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã. As adversidades, elas fazem parte da nossa vida enquanto seres humanos. O que significa adversidade? É um ato desfavorável, um momento de infelicidade, um momento de infortúnio. E a lição no tópico 1, ele traz uma pessoa que, como exemplo da Bíblia, é uma das pessoas que mais passou por adversidades e coisas difíceis e terríveis de se viver, de se conviver, mas que não desanimou. Essa pessoa foi José. José é o primeiro exemplo que a lição nos traz. José perdeu a sua mãe, ele era rejeitado por seus irmãos, ele foi vendido, foi tentado, foi caluniado, foi preso, foi esquecido, mas ele também foi o governador do Egito. Em todas as adversidades, a Bíblia diz, e eu acho isso maravilhoso, e eu gosto sempre de lembrar isso para mim, Patrícia, e quero que você faça esse exercício também na sua vida. O Senhor era com ele. Porque quando nós estamos lá na dor, lá no calabouço, Pablinho, quando nós estamos na dificuldade, o diabo, ele aproveita o momento da dor, o momento da sua luta, o momento da sua dificuldade para ficar jogando na sua mente, cadê seu Deus? Mas você não é crente? Você não é isso? Você não é aquilo? Ele aproveita esses momentos da nossa dor para colocar em xeque a nossa fé, a existência do nosso Deus, a certeza de que Deus está conosco. Deus não está com você. Se Deus estivesse com você, você não estava passando por essa dificuldade. Como assim, filho de Deus passar por isso? Crente sofre, crente passa por problema, filho de crente fica doente, crente passa dificuldade financeira, crente tem câncer. Crente tem doença difícil de curar, ou até às vezes incurável. Sim, somos seres humanos normais. O que nos diferencia dos outros seres humanos aqui é a nossa salvação, é a nossa fé em Cristo Jesus. Mas enquanto nós estivermos aqui sob debaixo desse sol, nós somos sujeitos a passar pelas adversidades, pela intempéries, pela dor, pela tristeza, pelo momento difícil, mas nós temos aquele que traz a vitória. Nós temos o sol da justiça, que quando você fala, Pai, me ajuda, ele vem com a resposta para você. Porque o nosso pai terreno, o meu pai, que eu amo demais, eu perdi meu pai tem 3 anos, quando eu precisava dele, eu podia falar, Pai, que ele fazia o que ele podia para me ajudar. Na simplicidade dele, era uma pessoa que não sabia ler, mas era um homem muito sábio, um homem muito seguro, um homem que amava a família e nos ensinava coisas que em muitos outros lugares as pessoas não ensinam. Eu tinha certeza que se eu tivesse o meu pai, tudo ia dar certo. Quando a gente perde o nosso pai terreno, a gente fica órfão, porque é tão estranho eu saber que, quando eu tinha o meu pai vivo, eu sabia que qualquer coisa que eu precisava, eu poderia contar com ele. E isso me fez amar o Senhor ainda mais ainda, pastora, como meu pai. Como meu Senhor, eu não tive essa dificuldade que algumas pessoas têm, infelizmente, de ver Deus como pai, porque eu tive um pai muito presente, um pai que me amava e que me protegia. E quando você precisar, o seu paizinho, o seu Abba Pai, você pode levantar a mão e dizer, Pai, me ajuda, Pai, entra com provisão, entra com providência, porque eu não dou conta mais. O Senhor vai te fortalecer, porque a noite que você passou com seu filho com febre, chorando ali, orando para o Senhor curá-lo, não foi você que segurou ele nos braços,
braços, foi o Senhor que estava lá com você. Quando o seu marido te fez chorar, quando as pessoas te traíram, quando as pessoas te machucaram, não foi você, as lágrimas não eram só suas, o Pai estava chorando com você, porque o Pai nos anima em momento de adversidades. E nessa manhã, eu quero trazer para você que essa palavra, que você creia que o seu Paizinho está com você. Ele está cuidando de você, Ele está cuidando das suas dores. Assim como Ele cuidou de José. Irmãs, vocês já pararam para pensar? Gente, José deve ter sofrido demais, emocionalmente. Os irmãos dele, que eram as pessoas que ele tinha, os irmãos mais velhos dele, que ele tinha, que ele podia acreditar que essas pessoas iam cuidar dele, pegar ele, jogar ele dentro de um poço, né? Vender ele para um lugar que ele nunca tinha ido, ele nem sabia como era lá. Como aquele rapaz sofreu. José tinha apenas 17 anos, era um adolescente. Era um adolescente. Pensa você pegar um adolescente e jogar ele num lugar onde ele não tem ninguém. Ele só tinha um Senhor. Mas a palavra do Senhor diz, o Senhor era com ele. Quando ele foi vendido, quando ele foi jogado lá naquele poço, o Senhor era com ele. José poderia ter nunca mais conseguido perdoar os seus irmãos por tamanha maldade que fizeram com ele. Mas a presença do Senhor moldou o coração dele e ajudou ele a passar por tantas adversidades. Logo ele foi para a casa de Potifar e ali ele cuidava de tudo e ali ele prosperou e as pessoas viam que José prosperava. Mas um dia a mulher de Potifar queria prosperar em cima dele e José fugiu dela. Foi caluniado, falou que fez coisas que ele não fez. E ele foi parar numa prisão. Quando José chegou na prisão, a presença do Senhor era com ele. E a adversidade da prisão se tornou em bênção na vida dele. Porque ali também ele prosperou. Porque a diferença na nossa vida é a presença do Senhor. É a presença do Senhor. É a presença do Senhor. Por isso, mulheres, nós não podemos abrir mão da presença do Senhor. Nós podemos abrir mão de tudo. De estarmos hora no salão, de gastarmos hora com a nossa casa, de gastarmos hora com os nossos filhos, mas nós não podemos abrir mão de gastarmos hora na presença do Senhor, porque se eu gastar tempo na presença do Senhor, eu terei a presença do Senhor quando não for o momento de eu buscar, quando eu não puder buscar, quando eu estiver ocupada, quando eu estiver atarefada, quando eu estiver atribulada, a presença do Senhor vai estar comigo, e isso vai fazer diferença na minha e na sua vida. Vivemos dias onde as pessoas não valorizam estar na presença do Senhor. E estar na presença do Senhor não é só lá no seu quarto, não. É você valorizar os momentos em unidade na igreja. É você trazer os seus filhos na igreja. É você participar das programações da igreja. Porque nós somos um corpo. E a igreja, quando ela está unida, é diferente. Porque quando a igreja ora junto, coisas especiais acontecem. Essa semana nós estamos orando por uma criança. As irmãs viram lá nos grupos, e a Fran deu a notícia que ela despertou. Olha que maravilha, que coisa linda, glória a Deus. Porque o Senhor responde às nossas orações, o Senhor cuida de nós, e quando nós nos unimos como igreja, nós estamos dando tempo de qualidade para o Senhor. Se nós estivéssemos lá na nossa casa, eu tenho certeza que todas nós tínhamos algo para fazer lá. Passar uma roupa, preparar o almoço, arrumar alguma coisa que não deu tempo ontem, organizar alguma coisa para amanhã, mas nós escolhemos estar aqui. E nessa manhã, o Senhor vai te dar a porção dobrada daquilo que você precisa, porque você está tirando o tempo para o Senhor. José, ele superou os obstáculos. Ele teve vontade de desistir? Sim. Ele teve falta de coragem? Sim. É normal, gente. Quem vai ficar sorrindo o tempo inteiro quando está passando por adversidade? Quando nós estamos passando com problemas, tem dia que dói tanto que a gente não quer nem sair da cama. Tem dia que é tão difícil, você queima a cabeça pensando, meu Deus, como eu vou fazer? Tem adversidades na nossa vida que não tem como, você não tem. Às vezes você precisa pedir até ajuda espiritual para outra pessoa, para o seu líder espiritual. Nós sempre temos a nossa liderança, né? Quando a gente não fala com as nossas lideranças, que às vezes por muitas ocupações, não tem um tempo exclusivo para nos ajudar, mas quem aqui não tem uma irmã de oração? Se você não tem, você precisa ter urgentemente. Mulher não pode andar sozinha, não. Mulher tem que ter uma irmã de oração com ela. Alguém que vai te afiar na hora que você precisa. E na hora que ela precisar, você vai estar afiando ela, você vai estar lutando por ela, você estará orando com ela. Não fique sozinha, é a pior coisa que tem.
Mulher tem que ter uma irmã de oração, uma amiga de oração, uma pessoa que você pode contar com ela. Não é uma pessoa que vai contar os seus problemas para outra, não. É uma pessoa que vai contar os seus problemas para Jesus, que vai orar com você, que vai falar, amiga, levanta, vamos orar, vamos confiar, vamos acreditar. Olha quantas vitórias o Senhor já te deu e Ele vai te dar mais essa. Se você não tem uma amiga de oração, seja amiga de oração de outra pessoa, busque, peça para o Senhor, Ele vai te dar uma amizade dessa forma, entendeu? Então nós precisamos estar tirando de dentro de nós essa força que vem do Senhor. Ah, Patrícia, mas eu não consigo ser assim. Eu também não. Se eu chegasse aqui e fosse contar para vocês todos os problemas que eu tenho, você fala, nossa, como que ela sorri? Como que ela está aqui? Como que ela vem na igreja? Mas eu procuro sempre olhar para o Senhor, porque eu sei que de lá vem a resposta para a minha vida. Então a vontade de desistir, a falta de coragem, às vezes até a falta de fé. Tem gente que quando está passando por dificuldade, quantas pessoas que você conheceram que quando veio a luta, veio o problema, a primeira coisa que ela fez foi parar de ir na igreja? Quantas pessoas abandonam a fé? Quantas pessoas abandonam a igreja por causa das lutas? Falam, eu achava que se eu fosse para a igreja, a minha vida ia mudar e tudo ia dar certo. Muitas coisas dão certo, mas outras coisas também dão errado. Mas mesmo assim, Deus está no mesmo lugar. Deus, Ele não tem obrigação de fazer as minhas vontades. Ele é soberano. Se a vontade dEle for para acontecer o sim, amém. Se não for, amém também. Ele continua sendo Deus. Mas Deus é misericordioso e Ele sabe do que eu e você precisa. Então tenha bom ânimo. Continue buscando no Senhor. Ele vai te fazer sorrir novamente. Eu sempre digo, Ele vai colocar o açúcar no seu café. Porque o açúcar, por mais que ele seja prejudicial, ele é uma substância que traz alegria para nós, para o nosso organismo. Ele traz felicidade, ele traz prazer. É bom, é gostoso. É bom mesmo. Então, tomar um café sem açúcar, a Ana Lídia ama café sem açúcar, né? É bom, mas um cafezinho com açúcar também é maravilhoso. Portanto, não deixe de crer, minha irmã. Talvez eu estou falando para alguém aqui nessa manhã que está com o coração arrebentado, que está com o coração doído, dilacerado. Minha irmã, continue crendo, Senhor Jesus. Ele tem o melhor fio de nylon para curtir o seu coração aí, para trancar essa dor, para trazer ela, se ela precisar ser exposta para ser curada, o Senhor vai trazer, ajudar a passar por essa adversidade. Foi assim na vida de José. José aguentou até o fim, e no momento certo, 13 anos depois de tantas lutas, imagine passar tantas dores, tantos problemas, tantas dificuldades, mas no momento certo, para Deus o colocou como governador do Egito. Deus colocou ele como governador do Egito, e Deus deu a ele uma palavra profética. Quando José morreu, ele falou, quando vocês saírem daqui, Deus vai tirar vocês deste lugar. E chegou o dia que Deus tirou os israelitas lá do Egito, profetizado pela boca de José. José que foi vendido pelos seus irmãos de Israel. José que foi colocado lá no Egito, quando ele passou por tudo que ele passou. Ele não lembrou só das dores, mas ele lembrou que Deus estava com ele, e que Deus colocou ele num lugar de honra, onde ele podia abençoar outras pessoas. É assim que Deus vai fazer com você. Está passando por lutas, mas o Senhor vai te dar graça, e quando você chegar lá na vitória, lembre-se de abençoar outras pessoas. Não fique com a glória só para você, com a bênção só para você. Nós perdemos um costume muito grande de contar os testemunhos, mas os testemunhos são algo que edifica a vida de outras pessoas. Ah, mas é porque na igreja não dá mais oportunidade. Você não precisa de para contar os seus testemunhos. Você precisa abrir a sua boca e mostrar para as pessoas o quanto Jesus é bom, o quanto Jesus faz e o quanto Jesus anima aqueles que estão desanimados. Tem de bom ânimo. Mas quando estamos em Cristo, prosseguimos. A Bíblia lá em Tiago 1:23 diz, para nos alegrarmos, a fé desenvolve perseverança, nos fazendo maduras e completas. Deus trabalha a favor do seu povo. Lá em Isaías 64 diz que Ele é um Deus que trabalha pelo seu povo enquanto Ele dorme. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus que faz em nosso favor. Você não está sozinho. O Senhor está trabalhando ao seu favor.
o valor do perdão nas adversidades. A falta de perdão pode nos levar a sérias adversidades. Pedir ajuda ao Senhor para tratar essa área na nossa vida é muito importante. Muitas doenças, mágoas, dificuldades podem ser evitadas quando se consegue perdoar. Às vezes alguém te feriu, às vezes alguém matou os seus sonhos, te deixou, te traiu. E diante de tudo isso temos uma certeza: Deus estará conosco. Deus estará conosco, assim foi na vida de José. E eu tenho certeza que vai ser na sua vida. A fé em meio à adversidade. Como eu disse aqui no início, uma das coisas mais poderosas, a arma mais poderosa e o nosso principal alinhado no momento das adversidades, aliada, não é alinhado, aliada no momento da adversidade, e a nossa maior arma é a fé. Essa palavrinha de 2 letras, a fé. A fé. A fé nos ajuda a dar mais um passo. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me ajuda a ter fé. Senhor, abre meu entendimento para que a fé entre em ação na minha vida. Essa deve ser a nossa oração. O tópico 2 vem trazendo o nosso irmão Paulo. O bom ânimo na tribulação. Quando nós olhamos a vida de Paulo, que foi outro homem aqui no Novo Testamento que a Bíblia traz, gente, quanto aquele homem sofreu. Quantas coisas ele passou. E eu descobri, pastor Patrícia, ontem, estudando a lição, que Paulo recebeu um ministério. Quem que sabe qual foi o ministério que Paulo recebeu? A lição diz que Paulo recebeu o ministério de sofrer por amor a Cristo. Quando Deus, lá em Atos, quando Deus chamou Paulo, ele falou para ele que eu quero, está lá em Atos 9, 15 e 16. Se alguém puder achar aí para mim, Atos 9, 15 e 16. Quando Deus chamou Paulo, ele recebeu um chamado de levar a palavra aos gentios e sofrer pelo nome de Cristo. Alguém achou Atos 9? Ai, que beleza, Arthur, você é uma pessoa. Nem sei se Arthur tem. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. O 16. E, vamos ler juntas? E eu lhe mostrarei o quanto deve... Isso aí. Eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Paulo fez muita gente sofrer, mas recebeu um ministério de levar a palavra, e através desse ministério que ele tinha, de levar a palavra, e ele levou, e através de Paulo, hoje nós conhecemos a Jesus. Ele sofreu muito, passou por muito sofrimento físico, né, emocional, foi preso, foi ferido, foi machucado, né, às vezes até pelo próprio povo de Israel lá, ele foi judiado, mas ele também não desistiu. Ele colocou a fé em ação. Ele não se importava com o sofrimento, porque ele sabia que se o nome de Jesus fosse anunciado, estava tudo certo para ele. Ele estava ensanguentado, ele estava machucado, ele tinha levado bastante chicoteadas, ele foi chicoteado, ele passou por muitos problemas. Quando a gente vai estudar a história de Paulo, a gente fala, como pode, né, uma pessoa ter suportado tudo isso? Mas para ele porque ele recebeu isso do próprio Senhor, e o Senhor o confortava, o Senhor o fortalecia. Quanto mais Paulo sofria, mais ele queria pregar a palavra. Quanto mais ele sofria para que a palavra fosse pregada, mais ele glorificava o Senhor. O que nós temos sofrido hoje? Porque a gente pega o sofrimento e traz para a nossa vida enquanto ser humano. Eu estou sofrendo, eu estou sofrendo, eu estou sofrendo. Se você prestou atenção no primeiro hino da harpa que nós cantamos, lá diz para nós orarmos, para nós pregarmos a palavra, anunciarmos o Senhor. Porque todas as vezes que nós estamos tristes, desanimados, se você observar que se você começa a fazer algo para o Senhor, vai mudar. Quando você estiver triste, você vai pegar a sua harpa, você vai cantar o seu hino da harpa, você vai pegar a palavra, você vai pregar a palavra, você vai falar de Jesus, você vai perceber que o desânimo, que a tristeza vai fugir de você, porque ele não resiste à presença do Senhor. Quando nós estivermos num momento de adversidade, é momento sim também de nós, mesmo que o diabo vai falar assim, como que você vai falar de Jesus? Você está passando por isso, tudo isso, e você está falando que Jesus cura, sendo que seu filho está doente, ou sendo que você mesmo está doente, você está falando isso, assim assado, mas você está passando com isso, como que você não?
Não é eu, não é sobre mim. A palavra diz através de Jesus, é sobre Jesus. É Jesus que vai fazer, não é eu. Então eu tenho que anunciar a palavra. Eu tenho que levantar as minhas mãos e dizer, Senhor, faz por mim. Faz por mim, porque se o Senhor não fizer, nós com a fé de que se o Senhor não fizer na minha vida, mas fizer na vida do meu irmão, e o nome de Jesus ser glorificado, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, porque às vezes o que o Senhor tem para mim, irmãs, quantos anos eu passei sofrendo porque eu não tive filhos, as irmãs que não me conhecem, o Senhor não me deu filhos, nós temos 22 anos de casados, mas o Senhor não me deu filhos, e o Senhor escolheu assim, está tudo bem. Eu sofri muito no início. Vou contar rapidinho meu testemunho aqui para vocês. Sofri muito no início, chorava. Não podia ver uma mulher grávida. E o pessoal da minha família, as mulheres da minha família, muito férteis. E quando as minhas amigas ficavam grávidas, eu ficava feliz por elas, mas eu chorava e minha luta era com o Senhor. Até que um dia eu falei, Senhor, eu não quero sofrer mais sobre isso. Se o Senhor não tiver a maternidade para mim, tira isso de dentro de mim, tira esse negócio de eu ficar sofrendo tudo. Mas, irmãs, eu não suportava mais, eu disse, Senhor, eu não quero mais sofrer por conta disso. Se o Senhor não tiver maternidade para mim, tira esse desejo de ser mãe de dentro do meu coração. E com o passar do tempo, aquilo foi sumindo, aquela ganância, aquela vontade que tinha que ser, o Senhor foi tirando de dentro de mim. O Senhor me curou, minhas irmãs, porque eu era uma mulher amargurada, no sentido de cara feio, ser ruim para as pessoas, não, no sentido de que aquilo não acontecia na minha vida, mas o Senhor foi transformando isso em bênçãos. Eu fui entendendo que não foi o que o Senhor tinha para mim. O Senhor tem tantas coisas boas para as mulheres, mas infelizmente o Senhor me escolheu para não ser mãe aqui nessa terra. E tudo bem, glória a Deus, hoje eu entendo, o Senhor me sarou, o Senhor me curou. Foi uma adversidade de muitos anos na minha vida, no meu casamento. Chegou o momento de eu falar assim, amor, entendi que o que o Senhor tinha para mim não era filhos carnais. Hoje eu entendo que tudo que eu passei foi para a honra e para a glória do Senhor. E um dia orando por 2 mulheres aqui da igreja que estão grávidas, o inimigo falou no meu ouvido, por que você está orando por elas, sendo que você mesmo não teve filhos? E eu falei, eu vou orar em nome de Jesus. E para a honra e glória do Senhor, as 2 estão grávidas. E eu louvo o Senhor, porque Ele não fez na minha vida, mas Ele fez na vida das minhas irmãs. E o dia que elas contaram para mim, eu chorei com elas e agradeci. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. E é assim na nossa vida, foi na vida de Paulo. Paulo sofreu tanto, Paulo foi tão humilhado, machucou tanto a sua carne, tinha os seus espinhos, tinha as suas dificuldades, mas ele tinha o prazer de pregar a palavra de Deus. Ele pregava em tempo e fora de tempo. Era naufrágio, era prisão, mas ele estava ali escrevendo, ele estava falando, Jesus tem bom ânimo, tudo posso naquele que me fortalece, eu sou do Senhor, o Senhor está comigo, o Senhor está com você também. O seu nome pode não ser Paulo, mas o Deus é o mesmo. O Senhor que sustentou Paulo é o Senhor que te sustenta, minha irmã. Continue crendo no Senhor, continue crendo nesse Deus que nos dá bom ânimo todos os dias. Ele está com você, Ele está na sua causa, Ele está na sua casa, você não está sozinha. Talvez você não tenha marido, se sente sozinha, o Senhor está com você, o Senhor te abraça, o Senhor está todos os dias lá no seu quarto com você. Talvez você está doente, sentindo dor, cura para a sua alma, o Senhor tem cura para o seu corpo, e eu sei que nessa manhã o Senhor vai fazer você sair daqui crendo, lembrando todos os dias que Ele está com você. Oh, aleluia! O próprio Jesus nos incentivou a termos bom ânimo. Ele venceu. Estamos em Cristo. Estamos em Cristo. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós precisamos está em Jesus. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E a palavra de Deus diz que nós estamos em Cristo. E todas as vezes que as lutas vêm, as dificuldades vêm, as dúvidas vêm, é normal. É normal você ter medo. É normal você se sentir insegura. É normal, mas não permaneça nessa normalidade.
chore se for preciso, mas lembre-se, o Senhor que tem o lenço que enxuga a sua lágrima, Ele está com você. O Senhor que transforma a dor em ânimo, Ele está com você. Ele está com você. Não deixe que o inimigo roube essa verdade de você, minha irmã. Às vezes, hoje, o mundo está tão difícil, Carleide. A gente olha, às vezes, na internet, perdemos horas com a internet, e está tudo bem, cada um faz o seu tempo, todo mundo sabe o que tem que fazer com o tempo. Mas a gente olha as coisas, e às vezes a gente olha as coisas na internet, a gente acha que a vida de todo mundo é melhor do que a nossa. A casa de todo mundo é mais bonita do que a nossa. A família de todo mundo é mais bonita do que a nossa. Que às vezes a gente olha na internet e acha que as pessoas não têm problema. É mentira! É mentira! Todo mundo tem problema. Todo mundo tem uma sala que não é organizada. Todo mundo tem roupa para lavar. Todo mundo tem uma pia cheia de vasilha para lavar. Todo mundo tem problema. Mas o que eu vou fazer dos meus problemas? Vou organizar a minha casa? Vou, do jeito que eu tenho, simples, com um lençol simples, às vezes com um furinho, mas eu vou organizar a minha casa, deixar um ambiente de vida, um ambiente de alegria para os meus filhos, um ambiente de alegria para o meu esposo. Eu não preciso ter as melhores pratarias, eu preciso ter Jesus na minha casa. Eu preciso que a minha casa seja um ambiente de glória. Eu preciso que a minha casa seja um lugar da presença de Deus, para que quando as pessoas cheguem lá, sinta a presença de Deus, mas também para que quando Satanás colocar o pé, ele saiba que os anjos do Senhor estão naquele lugar e dizer: aqui eu não posso ficar, porque essa casa é protegida pelo sangue de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A presença do Senhor, ela é para nós desfrutarmos. Se nós estamos sofrendo sozinhos, é porque nós temos agido errado. E nós temos que agir buscando a presença desse Deus que muda a nossa história. Desse Deus que muda a história da nossa família e que vai fazer o impossível acontecer. Só em Cristo encontramos ânimo. Só em Cristo nós encontramos ânimos. Só na palavra de Deus tem um antídoto que nós precisamos. O nosso Rivotril está aqui. O nosso Rivotril está aqui. O nosso remédio tarja preta está aqui. O nosso remédio tarja branca está aqui. O nosso remédio tarja vermelha está aqui. O nosso remédio está aqui. Nós vamos tomar todos os dias. Nós vamos dobrar o nosso joelho e falar: Pai, está difícil, mas eu vou orar. Pai, eu não sei como falar para o Senhor, porque eu não sei. Eu já usei todas as minhas palavras. E nessa hora o Espírito Santo vai interceder por você e vai falar para o Senhor aquilo que você precisa. Vai te levantar e você vai ser bênção para ajudar outras pessoas. Deus conta com você, assim como Deus contou com Paulo para pregar para outros lugares, para os gentios, e assim como ele fez outras pessoas sofrer, Deus fez ele sofrer muito mais, mas Deus o honrou. Deus deu a ele a capacidade de levar a palavra, de fazer com que outras pessoas conhecessem essa palavra e tornar Jesus conhecido. E glória a Deus pela vida do nosso irmão Paulo, que ele sofreu, ele vai receber do Senhor aquilo que é eterno. E nós fomos os abençoados, assim como José fez quando ele saiu do Egito, orou para que outras pessoas fossem abençoadas. Paulo sofreu sabendo que outras pessoas conheceriam o Jesus que transforma, o Jesus que muda a história, o Jesus que cuida de cada um. Já indo para o final, no tópico 3, diz: a força e a esperança vindas da fé. Tenha fé em Deus, meu irmão. Tenha fé em Deus, minha irmã. Porque a fé, ela é o firmamento das coisas que nós não estamos vendo, mas a certeza de que vai acontecer. Tenha certeza, vai acontecer. O cenário vai mudar. Deus vai transformar em bênção essa diversidade. Tem bom ânimo. Em Jesus encontramos ânimo para superar as adversidades da vida. E a conclusão da nossa lição diz: as aflições, adversidades e dificuldades ao longo da jornada cristã
não são capazes de impedir o cumprimento dos propósitos de Deus na vida daqueles que, com a permanente presença e ajuda do Espírito Santo, perseveraram em confiar, esperar e descansar na boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Essa firmeza e maneira de lidar com as situações difíceis contribui para o nosso crescimento e amadurecimento em Cristo. Eu quero que você se coloque em pé. E se os meninos que... Arthur, você está aí? Não estou te vendo. Coloca para mim lá, Romanos 8, nós vamos ler 35 ao 39. Eu queria que você ficasse com alguma mulher aí. Nós vamos orar umas pelas outras nessa manhã. E nós vamos declarar essa palavra. Romanos 8, nós vamos ler. Porque eu tenho certeza que o Senhor está conosco. Vamos ler com muita força nos nossos lábios. Vai? No 3, 1, 2, 3. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito? Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo, vamos dizer, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, eu quero orar pelas minhas irmãs que estão aqui. Senhor, talvez elas estão passando por momentos de dificuldade, de dor, de tristeza, Senhor, mas nessa manhã, Deus querido, eu quero pedir em nome de Jesus, que o Senhor entre com provisão, Senhor, na vida da minha irmã, alegra o coração dela, traz força para as suas pernas, para os seus pés, Senhor, que ela possa lembrar que o Senhor está com ela todos os dias. Pai, nós cremos em Ti, Pai, dai-nos bom ânimo, aumenta a nossa fé, Senhor, segura em nossas mãos, nós precisamos de Ti, Pai, abençoa a nossa casa, abençoa os nossos filhos, nossos esposos, Senhor, abençoa os nossos celeiros, Jesus, esteja conosco, abre portas onde não há portas, Senhor, mostra-nos caminhos a pisar, Senhor, vai na nossa frente, estabelece, Senhor, novos caminhos, abre, Senhor, abre as portas, alarga as nossas tendas, Senhor, peleja por nós, repreende o inimigo, Pai, cura as enfermidades, Pai, traz à existência as coisas que ainda não são, Pai, a Tua palavra diz que o Senhor tem promessas, e na Tua palavra, na Tua promessa há um sim, nós esperamos pelo sim do Senhor na nossa vida, nós apresentamos as nossas casas, apresentamos os nossos lares, toda a família MVN, Senhor, sede, nós declaramos famílias fortes, declaramos famílias cheias da Tua presença, declaramos mulheres saradas, mulheres que têm bom ânimo, confia no Senhor, mulheres que esperam no Senhor. Deus traz resposta nessa manhã, muda a história, Senhor, da nossa casa, muda a história da nossa família, abençoa o lugar onde nós trabalhamos, Senhor, abençoa onde nós estamos, todos os lugares que nós colocarmos as mãos, Senhor, que haja prosperidade, que haja paz, que haja direção de Deus, que haja mover de Deus, e que Teu nome, Senhor, seja exaltado hoje e sempre e para sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Um abraço a todos.